Se eu pudesse escolher uma única pessoa do mundo cinematográfico para poder acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, na tentativa de tentar entender um pouquinho apenas de como é que funcionam as engrenagens dentro do seu pequeno cérebro, essa figura sem dúvida alguma seria M. Night Shyamalan. Pra mim, esse cara é uma figura fascinante para ser analisada, cara, porque por mais que ele tenha seu método de trabalho, e por mais que o seu método seja consistente, ou seja, está presente em todos os seus filmes, esses filmes, por sua vez, não tem consistência nenhuma. E é isso que eu acho mais incrível e fascinante na vida desse cara. É isso que torna ele único pra mim. M. Night Shyamalan é um cara muito autoral, é um cara muito blockbuster, mas ele não é como o Zack Snyder, por exemplo. Teve lá um bom início de carreira, mas que foi se deixando levar por seus vícios e maneirismos que acabaram tornando ele uma própria caricatura do que ele tentou ser. Ao mesmo tempo, M. Night Shyamalan, ainda sendo um cara muito autoral e muito blockbuster, não tem nada a ver com um Tarantino, por exemplo, que tem lá um currículo extenso com filmes que mantêm um padrão de qualidade alto, com muita consistência, e esse definitivamente não é o caso do nosso menino Shyamalan. O Shyamalan é o cara que entrega o Sexto Sentido, mas depois também entrega a Dama na Água. Ele aparece com o corpo fechado, mas também manda um Avatar. Ele faz A Visita, mas também aparece com Depois da Terra. Ele manda um Fragmentado pra nós, pega a confiança da galera e finaliza essa história com Um Vidro da Vida. E é isso que faz M. Night Shyamalan ser M. Night Shyamalan. Esse cara é uma caixinha de surpresas, e eu nunca sei o que esperar dos seus próximos filmes, porque só existem 3 opções. Primeiro, o filme ser bom, que recentemente é o caso mais raro de acontecer, mas existem bons filmes do M. Night Shyamalan, O Sexto Sentido é um bom exemplo. 2, o filme ser ruim, chato, desagradável, como Avatar. E a terceira categoria, mais importante talvez, o maravilhosamente divertido de tão ruim. Não existe outra opção pro menino Shyamalan. Pode pensar aí, é sempre uma das 3. M. Night Shyamalan não tem um único filme médio. Você nunca vai entrar num filme desse cara e sair indiferente com o que você assistiu. 100% dos seus filmes vão despertar algum tipo de reação do espectador, e essas reações podem ser as mais diversas possíveis. Mas o que é inegável pra nós é que cada trabalho desse cara é uma jornada, é uma experiência cinematográfica. Toda vez que anunciam um novo filme dele, eu sempre fico com muita expectativa de ser ou a primeira opção ou a terceira opção, porque não sendo a segunda, que é só chato, eu tenho certeza que eu vou me divertir demais com qualquer uma das outras duas. E como na semana passada eu assisti Armadilha, e já afirmo pra vocês aqui que sem sombra de dúvida é mais um filme da categoria 3 de M. Night Shyamalan, digno de um plano sequência pra gente se cagar de tanto rir com um dos filmes mais estúpidos e divertidos que eu assisti nos últimos tempos. Mas como eu ainda não tenho as imagens desse filme pra poder dividir e contar essa história aqui pra vocês, eu decidi revisitar o último filme do Shyamalan, que eu considero também pertencer à categoria 3 de maravilhosamente divertido de tão idiota. Tempo, meus amigos. Adaptação de uma HQ chamada Castelo de Areia, e com toda a certeza do universo, um dos filmes mais M. Night Shyamalan que você vai encontrar na carreira de M. Night Shyamalan. E eu não poderia estar mais animado pra falar dele aqui com vocês no vídeo de hoje, meus queridos. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do Plano Sequência, e eu convido vocês todos para virem comigo nessa jornada chamalística, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado na minha carinha mais uma vez. Quero pedir, é claro, aquela sua ajuda de sempre para deixar o seu like aqui embaixo, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma das próximas novidades a caminho, porque sim, sempre tem muitas novidades a caminho. Se inscreve no canal também e considere virar membro aqui do canal, porque sim, meus amigos, os membros têm acesso exclusivo ao quadro Tier Rafa, um quadro maluco de tier lists bizarras, em que eu trago convidados pra gente trocar uma ideia sobre temas que a gente definitivamente não pode e não está autorizado a falar se não for só para membros mesmo, tá? Eu conheço os pacotes, considere virar um membro aqui do canal, mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, não é mesmo? Você quer me ver falar de tempo, então eu não vou perder o seu. Tempo começa com uma família dentro de uma van, indo em direção a um resort paradisíaco, e logo aqui, logo no primeiríssimo take do filme, já vem a primeira das milhares de características basais para que um filme ruim do Shyamalan seja bom. O diálogo, meus amigos. O diálogo de um filme ruim do Shyamalan é algo que somente ele sabe fazer. Ninguém mais consegue fazer o que esse cara aqui faz em relação a diálogo de filme ruim. Isso aqui vale ouro, porque sabe como muito se fala hoje em dia sobre filmes tipo Madame Teia e outros aí terem sido escritos por inteligência artificial, porque as conversas entre os personagens, a progressão dos temas no diálogo ali não parece exatamente humano, mas parece mais uma máquina tentando imitar um ser humano? Então, o Shyamalan definitivamente não faz isso. Os diálogos do Shyamalan estão mais pra uma linha de um ser humano tentando imitar uma inteligência artificial que estudou os seres humanos, tá ligado? Fez sentido? Nem tanto? Confere isso aqui que você vai entender. Sing it, girl. No, I can't. Her spontaneity has been stripped from her.
Que criança no universo fala desse jeito, cara? Desde Sinais, que pra mim está na categoria de filmes bons do Shyamalan, mas até lá em Sinais eu sempre fui apaixonado pela maneira absurda e ridícula que esse cara escreve crianças. Eu tenho a teoria de que ele nunca viu uma criança, de que ele adotou os filhos dele quando eles já eram adultos, porque não é possível. Ele coloca diálogo de adulto na boca de qualquer criança de 5, 6 anos, cara. Ele também fez isso no seu filme mais recente aí, O Batem à Porta, em que a menininha, filha do casal, tem, sei lá, cara, uns 10 anos no máximo, mas os diálogos dela são de uma ativista ambiental viúva de 42. O Shyamalan enxerga crianças nos seus roteiros como pequenos adultos capazes de entregar grandes blocos de diálogos expositivos. E é exatamente isso que ele faz aqui com esse personagem do jovem Trent, que é uma criança de 6 anos de idade que tem a mania de perguntar para as pessoas qual é o nome e a profissão delas, cara. Puta que me pariu, cara. Eu não consigo dar conta desse filme, velho. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui vale ouro. Quem falar que esse filme é ruim não tem coração. Nós temos uma criança que, coincidentemente, para facilitar a vida do roteirista, tem a mania de perguntar para todo mundo que está nesse filme aqui qual é o nome da pessoa e qual é a profissão da pessoa. E eu sei que você não deve acreditar em mim, então confira por conta própria. What are your names and what do you do for a living? What are your names and occupations? What are your names and occupations? What's your name and what do you do for a living? Isso aqui é coisa de gênio, isso aqui é maravilhoso, mas ainda não supera os roteiristas de Turma da Mônica Jovem com aquele diálogo à prova de perguntas do público. Ah, mas isso não tem como saber. Enfim, a família vai até o quarto do hotel, saem pra conhecer a praia, que por sinal é realmente um lugar lindo e maravilhoso. O jovem Trent tem tempo de fazer um amigo ali por meio de um diálogo super natural que com certeza não iria afastar uma outra criança de maneira alguma. You can come over to my house and make up stories. Then we can go to the same college together and become neighbors with mortgages. Entende porque eu falo que eu acho que ele nunca viu uma criança antes? Mas o ponto é que durante a noite a gente descobre que os papais vão se divorciar muito em breve e que também a mamãe está com uma doença degenerativa gravíssima, mas que eles não querem que os filhos saibam ainda porque eles querem dar uma última viagem boa para as crianças guardarem na memória. Todo esse diálogo que eu expliquei pra vocês aí é entregue de uma maneira que faz total sentido com o plano desses dois adultos. You're always thinking about the future. It makes me feel not seen. Past, you work in a goddamn museum. Excelente trabalho escondendo as crianças. No dia seguinte, somos agraciados mais uma vez com uma outra característica fascinante do M. Night Shyamalan, quando ele está muito inspirado e realmente determinado para fazer um filme maravilhosamente divertido de tão idiota, que é escrever foreshadowing. Só que sem saber escrever foreshadowing. Porque foreshadowing, meus amigos, é uma técnica de roteiro muito antiga, na verdade, que serve pra brincar com o espectador, dando pistas deslocadas ali de pontos importantíssimos de roteiro que vão acontecer posteriormente na história. Então o quadro de abertura de Midsommar é um bom exemplo disso, porque passa batido do espectador padrão que tá vendo o filme pela primeira vez e só vai fazer sentido lá pro final. Temos também o Dr. Grant lá em Jurassic Park explicando pro menininho ali como é que funciona um ataque de Velociraptor, já abrindo a trilha narrativa pra essa estratégia de fuga que vai ser importante depois. E temos, é claro, o mais óbvio, que eu tenho certeza que você vai se lembrar com muita facilidade. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Não é dos foreshadowings mais sutis, não é dos melhores que eu já vi na minha vida, mas a qualidade da frase que foi empregada aqui, que se tornou icônica dentro da cultura pop, acaba compensando de certa forma. Algo completamente diferente do que o papai Shyamalan é capaz de escrever. I'll have the calcium bomb juice drink. I have a calcium deficiency. Right? You don't want to be hunched when you grow up, baby. It's very unattractive. Será que essa menina com deficiência de cálcio, que acha corcundas horríveis, vai se tornar uma corcunda horrível por conta da deficiência de cálcio? Eu me pergunto. Logo na sequência, mais uma das melhores características de M. Night Shyamalan pra mim, cara, que é a dedicação pra conseguir um bom enquadramento somada à pretensão de achar que um ângulo estranho é esse tal bom enquadramento que ele tanto busca. É sério, eu sou apaixonado por isso nele. E acredite, isso está muito presente lá em Armadilha também, que eu vou falar muito em breve, mas eu acho que o ouro da carreira do Shyamalan é aqui em Tempo, mano. Porque a quantidade de enquadramentos absurdamente estranhos e que em nada comunicam, cara, que em nada auxiliam, em nada amplificam a experiência que esse cara consegue botar num filme só, é coisa de maluco. Começando com esse aqui, que a gente acompanha a parte de trás da cabeça do gerente do hotel por algum motivo, enquanto ele convida a nossa família pra ir a uma praia mais privativa que ele só oferece pra convidados especiais, e a família aceita. Sem dúvida alguma, foi perfeita a escolha de me colocar na nuca do gerente ao invés de me mostrar a reação da família aceitando o convite. Belíssima escolha, M. Night Shyamalan, é isso que faz você ser você. Mas antes que a gente possa se levantar pra ir pra tal praia, uma moça cai ali no chão e começa a ter um ataque epiléptico enquanto o médico aparece orientando o marido sobre o que deve ser feito. Essa aqui, meus amigos, é a reação desse tal marido. My wife has epilepsy. I'm a nurse. My name is Jared. Jack, I think if you just leave her lying here for a while. Thank you, doctor.
It's Jaren, by the way. Se isso não é entretenimento, eu não sei mais o que é. A trupe toda então se reúne em direção à praia, navando M. Night Shyamalan, tipo, literalmente navando o papai M. Night Shyamalan. E chegando lá, eles percebem que já tem um outro cara no local. Esse outro cara é um rapper muito famoso. Um rapper que a filha do casal principal é muito fã. E esse cara tem o melhor nome de personagem que eu já vi na minha vida inteira. Oh my god! That's mid-size sedan! Sedã de porte médio, Shyamalan. É sério isso, cara? Porra, não tem como não amar esse cara. Na sequência, o jovem Trent brinca com seus bonequinhos de uma maneira nada sutil pra representar pro público o estado emocional distante do casal ali, comprovando aquilo que eu falei no começo do vídeo pra vocês, que o que torna o M. Night Shyamalan tão fascinante pra mim, e é importante deixar isso claro, tá? Você tem todo o direito de gostar desse estilão dele aí, tá tudo certo, ele é um bom diretor, mas o que torna ele hilário, pra mim, o que faz eu ficar fascinado na figura desse cara, são momentos como esse, mano, em que eu entendo o que ele está tentando fazer, e não é ruim, cara, não é errado, não é podre, mas é tão óbvio, é tão descarado que fica só muito engraçado. Sabe, tipo criança que às vezes quer fazer coisa de adulto pra imitar o pai e a mãe e isso acaba fazendo aquela situação ser muito engraçada? Isso é o Shyamalan dirigindo filmes pra mim. Na sequência, as crianças decidem dar um mergulho, mas o passeio não sai conforme o planejado, pois um novo jogador entra em cena. Um jogador que já estava em Game Over. E frente à descoberta de que tem um corpo zanzando por aquelas águas, o nosso queridíssimo sedã de porte médio reage tal qual um ser humano reagiria. Oh, damn. O cara acabou de ver um corpo boiando na água que ele tava dentro e ele reagiu da mesma forma que eu reajo quando eu quero transar e a minha esposa já está dormindo. Oh, damn. Mas não só o sedã de porte médio, e sim, eu vou repetir o nome desse cara em todas as oportunidades que eu tiver, porque esse nome é perfeito, mas não só o sedã de porte médio reage com muita indiferença a um fucking corpo encontrado na água, como as crianças também. What happened to her mom? I don't know. I'm so hungry. Me too. Pô, esse diálogo é ouro, mano. A galera começa a ficar meio desconfiada uns dos outros ali e eles começam a conversar pra tentar se lembrar de como cada um foi parar ali naquela praia. Tudo isso regado a esses ângulos maravilhosos que o papai Shyamalan julgou serem conceituais. Mas a conclusão que eles chegam ali é que todos foram convidados pelo gerente do hotel. E então um deles, o Jared, decide voltar pra tirar satisfações com ele, mas surpreendentemente quando ele tenta voltar, ele desmaia e acorda na praia novamente, onde eles descobrem que não podem voltar por onde vieram. Ô Rafa, mas então você tá me dizendo que somente uma pessoa tentou fugir e não conseguiu e eles assumiram que ninguém mais pode fugir? Não é exatamente isso, é meio que isso, mas tem mais um cara que tenta fugir. O médico, que depois de ver a sua mãe morta no chão, vítima de um ataque cardíaco, fica doido de raiva e tenta fugir também, mas acaba da mesma forma que o pobre Jared, inconsciente e na praia no chão de novo. E assim, meus amigos, se é pra gente dar crédito onde é devido, até porque eu só tenho 2 créditos pra dar aqui nesse filme, um deles é justamente aqui, na performance do ator Rufus Sewell, que é literalmente a única pessoa desse elenco inteiro que consegue entregar os diálogos do Shyamalan sem me fazer quase entrar em crise de rir. Ele é o único que parece estar se esforçando minimamente, colocando uma entonação aqui, trazendo uma interjeição ali, pra fazer esses diálogos absurdos soarem minimamente naturais. Ele é o único que tenta fazer isso. Porque o resto, meus amigos, olha... What are your names and occupations? I'm Jaren. I'm a nurse. I'm Patricia. I'm a psychologist. Have you seen my children? Is everyone trying to play a joke on us? What? Aren't these your children? Você não vai conseguir me fazer acreditar que esse foi o melhor take que eles conseguiram. What are your names and occupations? I'm Jaren. I'm a nurse. I'm Patricia. I'm a psychologist. Have you seen my children? Is everyone trying to play a joke on us? What? Aren't these your children? Isso aqui é inacreditável, cara. Parece que eles estão lendo o roteiro ao contrário, velho. Nenhuma resposta corresponde às perguntas dos outros, cara. As reações vêm tarde demais. Nada parece orgânico, nada parece humano. Parecem robôs tentando imitar seres humanos. Tal qual esse roteiro aqui parece ter sido escrito por um homem que está tentando imitar uma máquina que já tentou imitar um ser humano. O ponto é que a galera percebe que as crianças envelheceram 5, 6 anos ali. E aqui vem o meu segundo e último elogio a esse filme, que é a eficiência na equipe de casting pra encontrar esses atores que são a cara uns dos outros. Sério, talvez esse aqui seja o melhor filme que eu já assisti nesse aspecto, porque eu não consigo pensar em nenhum outro melhor pra vender a ideia de 4 versões de um mesmo personagem interpretado por atores diferentes que fique tão perfeito quanto o que é feito aqui. Uma salva de palmas para M. Night Shyamalan e a sua equipe de casting. Chega, já é o suficiente. A galera mal consegue entender o que aconteceu com as crianças ali e já precisam lidar com a próxima morte do cachorrinho do médico, que mais uma vez tem uma reação digna de um ser humano ao ver o seu cachorro morto, né? The dog has died. But it was only just alive. Sim,
É assim que a morte funciona, doutor. É aí então que a desconfiança de todos ali entre si fica ainda mais intensa. E eles decidem formar um círculo na praia pra contar quem eles são, qual é a profissão deles e qual é a motivação deles pra terem feito aquela viagem. Juro por Deus que é isso que acontece, cara. Sou apaixonado por M. Night Shyamalan. Não satisfeito em colocar uma criança que tem a mania de perguntar quem as pessoas são e qual é a profissão delas, esse filho da mãe ainda tem a pachorra de incluir um diálogo merda desse aos 50 minutos de filme pra apresentar os seus personagens de novo, cara. Eu vou te falar uma coisa aqui, meu querido. Se você está assistindo um filme e aos 50 minutos você não sabe quem é algum personagem, ou você é um idiota, ou o filme é. Eles não chegam em nenhuma conclusão e é aí que o sedã de médio porte percebe que tem algo de errado com o corpo que eles encontraram na água antes ali, quando ele levanta a toalhinha que tava ali por cima. O corpo já está em decomposição avançada. E é aí que a galera chega na conclusão de que o tempo naquele local não faz o menor sentido. E na tentativa de proteger as crianças, eles mandam elas pra longe pra que elas não vejam o corpo. O que eu já acho que não faz muito sentido, porque me colocando no lugar de um pai numa situação dessa, não sei se eu ia querer mandar meu filho pra longe, mas M. Night Shyamalan não se importa com o sentido das coisas. E essa decisão dos pais funciona perfeitamente para que o roteiro possa deixar esses jovens adolescentes interessados um no outro, prontos para perder a virgindade, cara. Olha, eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Eu acabei de ver esses personagens crianças, cara. É a mesma coisa que ver a Arya e aquele personagem aleatório que tanto prometeram que não fizeram merda nenhuma transando. Eu sei que legalmente é ok, mas é estranho. Não faz isso não, gente. Não faz isso não. Mas nem dá tempo de eu ficar me sentindo estranho e incomodado e eu já caio na gargalhada de novo com a duplinha voltando pro grupo com a maior cara lavada, fingindo que não transaram. Porra, a menina tá com barrigão, cara. Esse filme é demais, cara. Se você voltasse com uma camisinha pendurada, era mais fácil enganar o seu pai do que desse jeito aí. Infelizmente, pro azar do papai, que calhou de ser o médico do local, ele não só precisa lidar com o fato de que a sua filha perdeu a virgindade, mas também vai ser o responsável por fazer o parto dela ali mesmo, naquele momento. Porém, infelizmente, o parto não é bem sucedido, porque o médico também está envelhecendo rapidamente, já começa a ficar meio lelé da cuca, e quando ele retoma brevemente a consciência ali e vê que o seu netinho foi de base, ele desconta toda a sua raiva no sedã de porte médio, matando o coitado do Corolla também. A galera ali em volta fica completamente em choque, e eles deixam o médico lelé afastado lá nas rochas, enquanto o nosso querido Jared decide nadar em direção ao desconhecido para pedir ajuda. E eu acho impressionante que eles já sabem que o mecanismo desse lugar é avançar o tempo de maneira mais rápida. Tipo, eles já entenderam essa parte e eles decidem mandar o cara mais velho do grupo pra nadar atrás de ajuda, cara. Não faz sentido nenhum. Obviamente dá merda. E quando a irmã mais velha entra na água pra poder pensar um pouco em tudo que tá rolando, ela encontra o corpo do pobre do Jared boiando ali sem vida. Porém, antes que ela possa voltar pra dar a triste notícia pra o resto da rapaziada, uma nova morte acontece, quando a filha do médico tenta buscar ajuda escalando a montanha ali da praia, mas perde o equilíbrio e cai que nem merda no chão, traumatizando pra sempre a vida do coitado do menino do Hereditário. Você conhecia ela há 20 minutos, cara. Se liga, Good Nerd. Mais uma vez, antes que eles possam processar direito o que acabou de acontecer, a esposa do Jared cai ali no chão em mais um ataque epilético. E como o médico tá lelé da cuca ali no canto, e como seu marido também já está boiando no mar, ninguém sabe o que fazer e ela morre ali desse jeito. Será que não era melhor ter chamado o médico lelé da cuca? Porque ela já ia morrer de qualquer forma. Tinha uma chance mínima dele conseguir salvar ela? Não. Tá bom, vamos seguir. A família principal, que está viva inteiramente, vale relembrar, decide que eles não confiam mais no médico e na esposa do médico e falam que vão passar a noite fazendo uma fogueira ali em outro lugar. A noite então chega, eles montam lá a tal da fogueira e começam a ouvir um barulhinho estranho. Who is that? Quem será que é, sua anta? Quem que sobrou aí nessa praia? Sobrou um médico malucão e uma mulher com deficiência de cálcio que morre de medo de virar uma corcunda. Quem que você acha que tá correndo na sua direção? Obviamente, é o médico. Perdeu completamente a consciência agora e ataca o papai da família. Rola uma baita de uma treta ali entre os dois. Quando tudo parece perdido pro papai, a mamãe aparece e mata o médico, salvando finalmente o seu futuro ex-marido e acabando, é claro, com a maior ameaça do filme. Porém, durante essa treta aí, as crianças saem correndo em direção a uma caverna, onde elas começam a ouvir vozes de alguma figura ameaçadora e... É a moça corcunda. É o quê? É a moça com deficiência de cálcio que morre de medo de virar uma corcunda. Não, é claro que não. É claro que não é ela, seu tolinho. Essa aqui é uma cena de suspense. Pode ter qualquer coisa nessa caverna aqui. É a moça com deficiência de cálcio que tem medo de virar uma corcunda. É claro que é ela, só sobrou ela. Droga. Inacreditavelmente, o Shyamalan tenta fazer um suspense em cima dessa figura misteriosa que a gente sabe exatamente quem é, porque só sobrou ela. E quando ela finalmente aparece, é pra tentar matar as crianças porque ela está com vergonha da sua aparência corcunda. Isso é digno
digno de um vilão do MCU, cara. Um vilão de baixa categoria do MCU. Infelizmente o plano dela não dá muito certo, porque da mesma forma que em um desenho animado, ela levanta uma pedra, mas não aguenta a força e a pedra cai em cima dela, deixando ela agonizando ali no chão e matando a coitada de vez. Olha, eu já vi muita gente falando que essa cena é aterrorizante, é perturbadora, já vi até em tier list. E, tipo, eu entendo que essa imagem sozinha dela se tremendo toda aí, desmilinguida, pode até ser um pouco assustadora, mas na boa, gente, eu não consigo ver ela levantando essa pedra igual o Frajola aí e não cair na gargalhada, cara. Essa cena é muito idiota, cara. Essa sequência inteira é muito estúpida. Por que ela ia se enfiar numa caverna, longe do seu marido, longe do resto da galera que tava com ela até agora? E mais, cara, por que de repente ela começou a falar baixinho, a agir que nem o Gollum? Ali, essa menina parece o Sméagol. Nada faz sentido na cabeça de M. Night Shyamalan, e é por isso que eu amo tanto esse cara. Finalmente os dois papais começam a sentir os sinais da velhice ali, e finalmente também alguém da produção lembrou de maquiar eles, porque enquanto as crianças foram crescendo absurdamente, trocaram até os atores ali, os adultos continuam da mesma forma até agora. E no último diálogo fofinho dos dois ali, se perdoando, eles morrem nos braços dos seus próprios filhos. O dia amanhece e agora, já sem esperanças, as crianças, já adultas, já velhinhas até na verdade, decidem tentar voltar a ser crianças e constroem um castelinho de areia, mas na hora de colocar a bandeirinha no topo, eles acidentalmente pegam um papel que tem um código. Eles decifram então o tal do código, que acidentalmente também tem uma mensagem falando como que eles podem fugir daquele lugar. Eles entram na água, nadam até os corais, mas acabam ficando presos numas algas ali, e infelizmente, ou melhor, literalmente, nadaram e morreram na praia. Depois da morte da dupla, nos é revelado o grande plot twist, algo que nessa época ainda era muito esperado e aguardado em qualquer filme do Shyamalan. Não que hoje não seja mais, mas tipo, desde Batem a Porta e até aqui em Armadilha também, ele não parece querer muito mais que a gente continue criando essas expectativas em cima de plot twist, sabe? Mas aqui em Tempo ainda existia toda essa pressão. E cara, como eu odeio o final desse filme, bicho. Primeiro porque não tem bem um plot twist, né? Isso aqui tá mais pra um final explicado de tudo que rolou até agora do que um plot twist propriamente dito. Porque não é como se a revelação de Tempo fosse algo no estilo Clube da Luta, que faz você rever todo o projeto sobre uma outra perspectiva. Não, aqui tá mais pra um vídeo do Good Nerd explicando o final de Casa do Dragão com 40 detalhes escondidos, sabe? Então aqui no final a gente descobre que a van do M. Night Shyamalan era parte de um esquema com uma grande indústria farmacêutica que tinha descoberto essa praia e os seus efeitos aí, e estavam usando desses efeitos pra fazer estudos de novos medicamentos nos hóspedes que já tinham algum tipo de doença. Uma revelação que até pode fazer sentido na cabeça infantil de M. Night Shyamalan, que desconsidera que órgãos como a Anvisa e o FDA nos Estados Unidos jamais aceitariam isso como estudo oficial para aprovar uma nova droga no mercado com o intuito de comercializá-la. Sem contar que, tipo assim, mano, o próprio desenho do estudo não faz sentido nenhum. O que você aprende com uma pesquisa dessa, cara? Ah, nós descobrimos que esse nosso remédio para deficiência de cálcio aí não foi eficaz o suficiente. Tá, mas por quanto tempo que ele foi eficaz? Quais foram os efeitos colaterais? Qual foi a melhora do paciente enquanto ele foi eficiente? Vocês não aprenderam nada, cara. Esse estudo não traz conhecimento nenhum. Não dá pra aprender nada com isso, então essa empresa tá só perdendo dinheiro e matando gente à toa. Esses caras estão conduzindo um estudo farmacêutico da mesma forma que o Jigsaw tá dando escolha para suas vítimas. Enfim, não faz sentido, e não satisfeito com esse plot twist, M. Night Shyamalan aparece novamente com uma revelação de que os irmãos sobreviveram e informaram as autoridades sobre o que estava acontecendo ali. Uma informação que claramente eles tinham devido a... Como é que eles sabem tudo o que aconteceu aí? Enfim, no último enquadramento da dupla sobrevivente dentro de um helicóptero indo pra casa, o rapaz pergunta ao piloto qual é o nome e a profissão dele, mostrando que ainda existe uma criança dentro de si. E antes que o piloto possa responder, créditos, meus amigos. Porra, gente, esse filme é maravilhoso, bicho. Não pelos motivos que ele deveria ser, mas ele é. Ainda assim, Tempo é uma representação perfeita do porquê quando eu fico sabendo que o papai Shyamalan está trabalhando em um novo filme, eu fico animado todas as vezes, porque as chances de eu sair com um sorriso no rosto dos seus filmes são sempre 66,6%. Se não for um filme ruim e chato, como é o caso de Avatar, eu com certeza vou dar muita risada e vou me divertir pra caralho. E por mais que existam 33% de chances de um filme novo do Shyamalan ser um baita filme, ser um excelente projeto, quem sabe até uma obra-prima, eu vou confessar pra vocês que no meu íntimo, entre quatro paredes, nas minhas orações dentro do chuveiro, eu até torço pra não ser, porque eu posso até gostar do Shyamalan quando ele acerta, mas eu sou apaixonado por esse homem quando ele erra. Tempo é um dos filmes mais bagunçadamente pretensiosos que eu já assisti na minha vida inteira. Você percebe por cada enquadramento, por cada diálogo, por cada rima visual, que o cara que fez isso aqui, mesmo que eu não soubesse que foi M. Night Shyamalan, é um cara que quer mostrar muito que ele manja demais de cinema, mesmo que por alguns momentos ele definitivamente não consiga mostrar isso. Mas é aí que mora a magia de um filme
filme como esse, meus amigos, é no fato de que não existe um único segundo em tempo, não existe um único frame aqui, uma única decisão criativa de roteiro que não tenha o objetivo de ser muito do caralho. Tempo não é um daqueles filmes tipo The Mousetrap, que a gente falou na semana passada aí, que só existe pra ganhar dinheiro de trouxa porque caiu a patente de uma marca. Tempo também não é como um Partiu América da vida ou um 2 é Demais em Orlando, que só existe pra que o Matheus Ceará e o Eduardo Skrillex possam ganhar passagem de graça pros Estados Unidos. Não. Tempo é um filme que foi escrito e dirigido por um cara que tem a convicção de que ele está escrevendo e dirigindo uma obra-prima. E é essa convicção que faz M. Night Shyamalan ser M. Night Shyamalan pra mim. É essa crença no seu texto, é essa confiança nos seus enquadramentos e essa criatividade nas suas premissas que tornam praticamente todos os filmes desse cara uma experiência cinematográfica incrível. Porque eu nem sempre gosto dos seus filmes, na verdade, na maior parte das vezes eu não gosto dos seus filmes, mas é inegável que esse cara sabe gerar entretenimento, meu povo. Mesmo que completamente às avessas, como foi aqui em Tempo, em que ele mirou num suspense com terror e acertou numa comédia. Da mesma forma que vocês também vão ver muito em breve aqui num plano sequência de Armadilha, em que ele claramente mirou num thriller policial e novamente também acertou numa comédia fantástica e voluntariamente fantástica, mas uma comédia fantástica ainda assim. Então, pelos motivos completamente contrários ao que ele gostaria que eu recomendasse esse filme, eu ainda assim o recomendo, porque Tempo é uma experiência ridícula e divertidíssima, que eu não tenho dúvidas em dizer que super vale a mensalidade, cara. Principalmente se você estiver bêbado, mano. Assista esse filme bêbado e esse vai ser o melhor dia da sua vida. E agora eu quero saber de vocês, meus queridos. Já assistiram Tempo? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para das próximas novidades. Muito obrigado pela atenção de todos.